Oi pessoal, eu sou Isabelle. Se você curte relatos sobrenatural, você está no lugar certo. Então vem comigo explorar o sobrenatural e se inscreva já no canal. E lembre-se, deixe seu joinha logo no começo do vídeo, pois ajuda muito a entregar para novas pessoas, ainda mais para mim que estou começando. Então vamos para o nosso primeiro relato, o sítio da minha infância. Oi pessoal, meu nome é Ana e quero compartilhar algo que aconteceu quando eu era criança. Minha família se mudou para um sítio em Minas Gerais, quando eu tinha aproximadamente 10 anos. Desde o primeiro dia, senti uma energia estranha naquele lugar, mas achei que era algo da minha imaginação. Um dia, quando brincava no sótão, encontrei uma caixa cheia de cartas de fotos de um senhor que morava ali há alguns anos. Nas fotos, ele parecia feliz, mas em algumas com um olhar de desespero. Curiosa, comecei a perguntar aos vizinhos sobre ele. Descobri que o homem havia desaparecido durante uma disputa de terras. Diziam que sua alma havia ficado presa e vagava pelo sítio, buscando justiça. Uma noite, escutei sussurros vindo do porão. O medo me tomou conta, mas algo me fez descer. No escuro, encontrei um diário que pertencia àquele senhor. Ele contava sobre uma traição de um amigo e a dor que ele sentia. Com isso, decidi fazer uma homenagem àquele senhor. Organizei uma pequena cerimônia no sítio, e depois disso senti que a sensação de opressão foi embora daquele lugar, e senti que de alguma forma eu tinha ajudado aquele senhor a libertar a sua alma e poder descansar em paz. E o relato acaba. Gente, eu achei muito bonita essa história. Em vez de ela ficar com medo de toda a situação, ela simplesmente foi lá, juntou a informação, fez ali uma despedida, uma cerimônia digna a esse senhor e ele pode descansar em paz. Achei muito bonita, gostei. E vamos para o nosso segundo relato de hoje. O vendedor de sonhos. Oi galera, meu nome é Pedro e eu vou contar sobre uma experiência um pouco estranha, digamos assim, que tive há alguns meses. Trabalho em uma loja de produtos esotéricos em São Paulo. Um dia um vendedor misterioso entrou e me ofereceu um pequeno frasco com um líquido azul, e ele disse que era um elixir dos sonhos. Eu fiquei um pouco entusiasmado e quis experimentar. Disse que me proporcionava experiências incríveis enquanto dormia, e como sempre sofri com muitos pesadelos, decidi experimentar para ver se realmente teria experiências mais agradáveis enquanto dormia. Curioso, comprei o frasco e tomei na mesma noite. A princípio, os sonhos eram incríveis. Eu voava, visitava lugares mágicos e até falava com pessoas que admirava muito. Mas, com o passar dos dias, os sonhos começaram a se transformar em pesadelos terríveis. Comecei a ver figuras do meu passado que me atormentavam e sentia que até mesmo fora do sono, eles continuavam a me acompanhar. Tentei até parar de usar o elixir, mas sempre sentia uma sensação de vazio, que algo estava errado e que eu estava sem direção. Foi então, pesquisando, descobri que o vendedor nunca mais havia sido visto após suas vendas. Decidi então ir procurá-lo para poder confrontá-lo sobre toda aquela situação horrível que eu estava passando por conta do que ele havia me vendido. Em uma noite estava trabalhando e, para minha surpresa, ele foi até a loja. Foi então que perguntei para ele o porquê que estava tendo tantas sensações ruins, tantos pesadelos, sendo que aquele elixir era para me trazer alegria e sonhos agradáveis. Foi então que ele me respondeu que o elixir se alimentava dos seus maiores pesadelos. Foi então que eu entendi que eu deveria lutar contra os meus pesadelos e os meus maiores medos. Procurei alguns especialistas da área e fiz um auto-reconhecimento, uma regressão astral e consegui superar todos os meus traumas e medos. E hoje fui libertado totalmente da influência do elixir e agora posso dormir em paz e sem pesadelos e sem elixir.
e acaba assim a história, não falou nada aqui no final. Mas achei bem interessante também essa história, a questão do elixir ser para você ter sonhos melhores, mas no final acabar te aprisionando e você tendo pesadelos ainda piores do que você já tem. Mas graças a Deus ela conseguiu se libertar e tá vivendo bem agora. Muito obrigada, Pedro, pelo relato que você enviou. Um beijo e espero que você goste de estar lendo seu relato. Então vamos então para o nosso terceiro relato, A Fazenda Assombrada. Oi, eu sou a Cláudia e quero compartilhar uma história que aconteceu com a minha família quando nos mudamos para uma fazenda antiga em Caxias do Sul. E logo que nos mudamos, ouvimos falar sobre uma noiva que havia sido abandonada no altar e que, segundo a lenda, ela assombrava a casa. E no começo eu achei que aquilo era apenas uma história assombrada, mas comecei a sentir uma presença muito estranha. Certa noite, enquanto explorava o sótão, vi uma sombra refletida em um espelho. Era realmente uma mulher vestida de noiva. Aquilo me chocou muito, pois eu era extremamente cética e não acreditava em nada sobrenatural. Porém, eu tinha acabado de ver com os meus próprios olhos. E a presença dessa noiva me atormentou por muito tempo, o que me fazia ter crises de ansiedade, depressão, pois ninguém acreditava em mim, pois somente eu a via. No passar dos tempos, chamei um padre para ir até minha casa para tentar fazer um benzimento e ver se a gente conseguia se libertar daquela pressão e opressão que aquela noiva nos fazia sentir. Após o padre ir até a nossa casa e fazer todas as rezas possíveis para nos libertar, até que as coisas melhoraram um pouco, porém não foram suficientes. Após um tempo, as coisas continuaram acontecendo e ficando cada vez mais agressivas. E no fim das contas, eu desisti. Pedi para o meu esposo para que a gente se mudasse daquela fazenda e vendesse tudo, pois eu não aguentava mais aquela opressão que estava sentindo, pois estava destruindo a minha vida. Tinha emagrecido quilos, estava horrorosa e me sentia super mal. Então meu esposo concordou comigo, pois via minha situação e como eu estava definhando pouco a pouco. Mudamos, demoramos muito para conseguir vender a fazenda, pois aparentemente só a gente não sabia da história. Mas conseguimos vender. E eu nunca mais tive coragem de me mudar para fazenda alguma. Nunca mais quis passar na frente daquele lugar horrendo que me fez sofrer tanto. E é isso, pessoal. Gente! Que história! Imagina! Eu jurei que ia mudar tudo o rumo da história. Que ela ia conseguir fazer as orações com o padre e que ia dar tudo certo. Mas nem assim, imagina a quantidade de presença maligna que tinha nesse lugar. Misericórdia. Então vamos então para o próximo relato. E vamos então para o nosso quarto relato de hoje. O Barco Fantasma. Oi pessoal, meu nome é Carlos e quero compartilhar algo que aconteceu durante uma viagem a Santos. Ouvi alguns rumores sobre um barco fantasma que aparecia em noites de tempestades. Fiquei intrigado e numa dessas noites decidi alugar um barco e tentar encontrar esse tal barco fantasma, pois sempre fui muito destemido e adoro coisas de terror. Por mais incrível que pareça, eu realmente avistei um barco com uma aparência um pouco deplorável, que remava muito longe e dele vinha um som de uma música como se estivesse festejando. Tentei ir mais perto e remar um pouco mais rápido, porém ele desapareceu diante dos meus olhos. Foi então que eu pesquisei a história do naufrágio e descobri que a tripulação estava em busca de algo que não conseguiriam levar. Enquanto eu estava na viagem, tentei outras vezes avistar esse barco para ver se eu conseguia, de alguma forma ajudá-los ou entregar algo que eles buscavam, que poderia ser ouro ou descanso em paz, porém nunca mais consegui encontrar o barco do naufrágio. Foi apenas um avistamento que me faz duvidar se eu realmente vi algo aquela noite ou se foi apenas um delírio coletivo. E quando eu conto essas histórias para alguém, ninguém acredita em mim. Então pode ser que realmente eu esteja ficando louco e foi apenas um delírio da minha consciência. Obrigada, Isa. Esse foi o meu relato. Espero que você acredite em mim, pois ninguém acredita. E você acredita no barco fantasma de Santos? E vamos para o nosso próximo relato. A Casa da Rua da Lapa.
Oi, meu nome é Laura e preciso compartilhar algo que aconteceu quando me mudei para um apartamento na Lapa. Desde o início percebi algumas coisas estranhas, objetos que se mudavam de lugar e eu ouvia barulhos a noite toda. E após muitas noites de terror, avistando ela pela casa até mesmo durante o dia, decidi que eu precisava investigar e entender o que acontecia naquela casa. Foi então que eu descobri que uma jovem havia tirado a sua vida após sofrer muito por um rapaz. Em uma certa noite, enquanto eu estava saindo do banho, avistei que ela estava em minha cama, sentada, toda ensanguentada, com os pulsos cortados. Entrei em certo pânico e senti uma energia extremamente pesada que vinha dela. Senti que ela também queria me fazer mal. Até tentei me comunicar com ela, porém sem sucesso algum. Quanto mais eu tentava me comunicar, mais eu sentia aquela sensação de opressão e que ela iria fazer algo comigo. Foi então que eu juntei todas as minhas coisas e saí dali. Então que eu decidi sair dali, correndo, sem olhar para trás. Juntei o básico e corri para a casa de uma amiga para poder dormir lá, pois eu não aguentava ficar mais um segundo com aquela sensação de opressão que estava me rodeando. E até tentei insistir em morar naquele apartamento, porém, era uma sensação de sofrimento e de medo que eu sentia a todo momento que eu não consegui resistir e continuar naquele lugar. Então eu decidi que eu devia sair daquele lugar, tive que pagar a multa e foi muito caro, porém nada valia a minha paz. E aquele lugar estava tirando totalmente a minha paz, eu estava sofrendo demais. E um conselho: nunca se mudem para uma casa sem saber o histórico dela e o que aconteceu, pois isso pode acabar com a sua vida também. E o relato acaba. Gente, que sinistro. Nossa, eu morro de medo de alugar um lugar. Imagina, você aluga uma casa e você vive algo terrível lá dentro e você não tem como sair. E às vezes você não pode pagar a multa e fica ali sofrendo. Imagina se a entidade faz um mal pra você. Misericórdia, não. E você, já morou em uma casa assombrada? Conhece alguém que morou em uma casa assombrada? Se sim, manda aqui o seu relato pra gente contar. E vamos para o próximo relato. A visita do meu avô. Oi, eu sou a Renata e essa história é muito pessoal. Meu avô sempre foi uma figura muito importante na minha vida. Ele faleceu há alguns anos e eu senti uma falta profunda. Uma noite sonhei com ele. E foi como se ele estivesse sentado na minha cama me observando. No dia seguinte, me senti estranha, mas ao mesmo tempo reconfortada. Fui até o altar que tinha em minha casa, onde guardo fotos e objetos dele. Cheguei e percebi que uma das fotos tinha mudado de lugar. Fiquei um pouco assustada, mas ignorei. Naquela noite, sonhei novamente com o meu avô. Ele me disse que estava bem e que sempre estaria ao meu lado. Quando acordei, senti uma energia muito forte da minha casa e um cheiro de rosas que resplandecia por todo o local, como se ele estivesse ali. No seguinte, coisas estranhas começaram a acontecer. Objetos que se mudavam de lugar. Ouvia sussurros, como se alguém chamasse o meu nome. Decidi que precisava fazer alguma coisa, pois sentia que o meu avô havia ficado preso a mim por conta da minha falta e todo o sofrimento e choro que fiz por ele. Foi então que fiz algumas honrarias a ele, acendi algumas velas e fiz algumas orações pedindo para que ele fosse descansar e que ficasse em paz, pois eu havia entendido que ele estaria em um lugar melhor. E depois disso, as coisas estranhas cessaram. Senti que, de alguma forma, ele teria encontrado a paz e que eu realmente também ficaria em paz. Agora, sempre que sinto sua presença, sei que é apenas um sinal de amor e proteção. Ai, gente, que relato lindo! Pronto, ó, acabamos com um relato fofo. Eu acho muito fofo um relato de familiar. Familiar bonzinho, né? Porque tem os familiar. Mas vocês são muito fofinhos. Ai, amei. Muito obrigada, Renata, de enviar o seu relato e espero que goste de eu ter contado ele aqui. E é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Espero vocês amanhã. Tchau, tchau e bons sonhos.